A realidade última. Ele escreveu um artigo sobre isso, né? Isso mesmo. Parece que o Bion sentiu que a psicanálise precisava ir além, sabe? Para tocar no centro mesmo da experiência humana. Exato. Então, nossa missão aqui é tentar entender como ele usa esse conceito, que ele simboliza com um O, e ele mistura filosofia, um toque de misticismo, até matemática. Vamos lá investigar isso. É uma proposta bem audaciosa, né? O Bion, ele parte de uma coisa fundamental. O nosso conhecimento é limitado. Sempre. Então, ele sugere que no fundo de toda a situação, e especialmente na análise, existe essa realidade última, o O, que é, por natureza, impossível de conhecer diretamente. Tipo a coisa em si do Kant. É uma boa analogia. Só que ele quer sair isso dentro do contexto clínico, né? Tá ali, é central, mas não dá para descrever diretamente. É inalcançável, assim. Mas espera aí, se é incognoscível, como é que a psicanálise pode trabalhar com isso? Não fica, sei lá, quase impossível na prática? Olha, esse é o ponto-chave. É genial, na verdade. Bion argumenta que a gente não pode conhecer o O no sentido de descrever, de definir. Mas a gente pode ser O, ou talvez melhor, estar em sintonia com o O. Estar em sintonia. Como assim? A gente acessa esse O de forma indireta, através do que ele chama de fenômenos. São as manifestações que vêm de O e atingem a gente. Sabe? Intuições fortes, sentimentos muito intensos, imagens simbólicas que surgem. Ah, entendi. Ele até usa umas metáforas religiosas, tipo encarnação. Não no sentido literal, claro, mas para mostrar como esse absoluto, esse O, pode se tornar uma experiência vivida, sentida. E a chave para isso é o que ele chama de at-one-ment. É um termo difícil de traduzir, seria um estado de união de sintonia profunda mesmo, entre analista e analisando com essa realidade que está ali presente, mais velada. Certo. Então ele faz uma distinção bem clara entre o conhecimento que a gente pega pelos sentidos, né? Tipo o da ciência tradicional, e essas realidades mais psíquicas. Medo, amor, angústia que a gente não vê, não toca diretamente. Exatamente isso. E como a psicanálise lida com essas realidades que não são sensoriais, que estão ligadas ao eu, ela precisaria de um método diferente. Um método focado nessa sintonia, nesse at-one-ment, e não só na observação e descrição empírica, como na ciência comum. E aí ele se aventura mais ainda. Pois é. Ele vai buscar uma linguagem para essas experiências, algo que beira uma matemática das emoções, por mais estranho que pareça. É aí que entra aquele símbolo esquisito, o O. Foi uma tentativa de, sei lá, nomear o inominável. Isso parece bem especulativo, não? É radical, sem dúvida. O símbolo O seria, como um objeto matemático para tentar representar a qualidade única de um sentimento que não vem dos sentidos. Dá um exemplo. Ele diferencia, por exemplo, a sensação interna de trindade, que ele chama de O3, da simples observação de 3 objetos lá fora, R3. A ideia é que emoções como amor, ódio, pânico, teriam uma essência absoluta, sabe? Um aspecto de O. E o O tentaria simbolizar isso, mesmo que a gente nunca consiga entender completamente. Mas ele mesmo reconhece que é difícil, né? Criar essa matemática dos sentimentos. Com certeza, ele admite a dificuldade imensa, mas ele usa a ideia de transformação como a matemática mais abstrata pode gerar formas concretas, tipo na geometria, para pensar como esse O, essa realidade última, se transforma em experiência psíquica que a gente sente. Entendi. E o que impediria a gente de alcançar essa sintonia? Esse at-one-ment com O? Existem barreiras? Sim, Bion aponta para certos estados mentais. Coisas como a arrogância de achar que sabe tudo, a onisciência, sabe? Ou a recusa em sentir, a fuga para o concreto, para não lidar com a emoção. Tudo isso funciona como barreira. Impede o contato com o O e bloqueia a evolução psíquica. E ele achava que algumas formas de ver o mundo também limitavam? Ele via certas perspectivas que ele chama de vértices, tipo o estético, o religioso, como ainda um pouco limitados para captar O.
porque ainda dependeriam muito do sensorial. Ele até sugere uma coisa interessante. O quê? Pudesse abordar impasses psíquicos por outros ângulos. É uma visão que hoje a gente chamaria, talvez, de transdisciplinar. Então, resumindo, o que a gente tira disso tudo? A proposta do Bion parece ser um chamado bem radical mesmo, para a gente aceitar e tolerar o não saber, justamente no centro da experiência psíquica, da clínica. Uhum. É como um convite para analista, e talvez para todo mundo, né? Para sustentar a incerteza e buscar essa sintonia profunda com o desconhecido que faz parte da gente. Exatamente. É isso. E acho que isso nos deixa com uma questão bem importante para pensar hoje em dia, né? Qual? Bom, numa cultura como a nossa, que valoriza tanto resposta rápida, diagnóstico preciso, certezas, qual é o espaço, qual é o valor que a gente dá para essa perspectiva do Bion? Esse convite para ficar com o mistério, para estar em contato com essa realidade última, incognoscível, sem essa ânsia de dominar ou explicar tudo. Que caminhos isso pode abrir para a gente?